Olá, amigos do nosso canal. Eu chego aqui com boas notícias para aqueles que acompanham os nossos vídeos, mas só para aqueles que acompanham o nosso canal, que são poucos, mas a gente não está buscando quantidade, a gente está buscando qualidade, né? E todos sabem que eu tenho, me aventurado, né, na tarefa de ser escritor, né? Quer dizer, na empreitada de escrever livros. E eu já tenho 2 livros escritos. Se vocês forem aqui, né, no nosso canal, tem um linkzinho aqui, né? E aqui estão os meus 2 livros, né? O Manifesto Teísta, né? E os Fundamentos Terapêuticos da Magia. Eu já falei muito desse outro vídeo, desse primeiro livro aqui, né? Contendo provas científicas da existência de Deus, o Manifesto Teísta. Mas hoje eu gostaria de falar desse segundo livro aqui. A gente clica aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, né, no 3D, né? Mas antes eu estava apresentando vocês, né, apresentando o livro, né, apenas no 3D. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, né? É que eu recebi, né, o meu exemplar impresso e está exatamente aqui. Então, né, aqui eu recebi, né, o livro. E vocês não sabem a alegria que é, né, você, né, estar diante de um trabalho que me custou 12 anos de pesquisa. 12 anos de pesquisa. Né? Eu me sinto assim, é tanta coisa que eu tenho para falar desse livro, né? Mas tudo começou lá com a leitura de um livro do místico cristão, que é considerado o príncipe dos filósofos divinos, Jacob Boehme. Tem gente que pronuncia Jacob Boehme, não sei qual é a pronúncia correta. Bom, Jacob Boehme, como muita gente fala, né? Como se escreve no alemão, como a pronúncia aportuguesada do nome em alemão, né? Mas então Jacob Boehme, ou Jacob Boehme, eu tive a oportunidade de ler um dos livros extraordinários e luminosos que ele escreveu, que foi os 6 tratados místicos, os 6 pontos místicos. E eu recebi a chave iniciática desse livro. E nesse livro, assim, quer dizer, ele é um livro que fala da regeneração espiritual humana, é um livro que fala do processo de retorno, de reintegração da alma, né, ao seu antigo lar, que é a fonte divina, né? Então, segundo Jacob Boehme, a alma, ela se desprendeu de Deus. Nós somos, como dizem os místicos orientais, os hindus, né? O nosso Atma, ou a nossa alma, né? Como diz Boehme, chama de alma, os hindus chamam de Atma. Então, quando o Atma, ou a alma, se desprendeu, né, da sua fonte primordial, que os hindus chamam de Paramatma, né? Quer dizer, a alma, o Atma, ele seria uma centelha de Paramatma e, portanto, a alma humana, ela seria uma parcela infinitesimal de Deus, né? Então, nesses pontos místicos, nesses 6 pontos místicos, o Jacob Boehme, ele vai falar desse processo de caída na alma, né? De queda da alma, da sua fonte original, de seu antigo lar, e de seu retorno, da sua reintegração à fonte original, que é divina, né? Que é o seu antigo lar, né? Quer dizer, o retorno, né? Essa odisseia da alma de retorno ao seu antigo lar, que é no processo de regeneração espiritual, de reintegração espiritual daqueles que estão nesse caminho, né? Que ele chamou de Mysterium Magnum. Essa expressão do latim é Mysterium Magnum, quer dizer, o grande mistério, o mistério da saudade da nossa alma, uma espécie de uma saudade do paraíso, de uma saudade de Deus, assim, né? E quando ela se vê completamente assim, perdendo a sua forma original, completamente desfigurada, né, da sua forma original, que era divina, né? Então a alma humana, quer dizer, essa coisa acontece num nível, acho que meio que subconsciente mesmo, né? Ele está falando assim, é um processo que muitas pessoas estão vivendo e que de alguma forma todos estão vivendo, mas são poucos que vão chegar até o final desse processo. Então, nesse processo da alma retornar ao seu antigo lar, né?
ela passa, né, por muitas desilusões, né, inclusive consigo mesma, e dela ter perdido a sua imagem original bela e ter se tornado tão monstruosa, caindo no egoísmo, quer dizer, voltada para si. Quer dizer, é o processo em que o ser humano ficou autocentrado, voltado para si, e perdeu aquela imagem de bondade que ele tinha, da sua bondade natural, né? Mas só que nesse retorno da alma, é um retorno pela fé, é o caminho da fé, né? É um caminho de reintegração a Cristo, né? E nesse caminho acontece a magia, né? Porque a alma, quanto mais ela vai se reintegrando a Deus, mais ela vai discernindo, né, a verdadeira lei universal, né? E tudo, o que é a magia? É através da magia, né, que todas as coisas vieram a existir. Quando Deus fala assim lá no livro de Gênesis, haja luz, né, e houve luz, aquilo foi magia. A criação do mundo é magia. Segundo Jacob Boehme, né, o mundo é trazido à existência, a criação de Deus acontece na magia, né, e isso através do poder da imaginação, do poder da mente, né? Então, assim, Deus criou o mundo, né, através da sua mente divina. Que coisa interessante. E nós que somos um pedacinho da mente divina, cada alma, cada átma individual é um pedacinho de Paramatma, a grande alma, né? Então, cada alma individual é um pedacinho de Deus, é uma centelha de Deus, é uma parcela infinitesimal de Deus. Esse haja luz, que no caso o Jacob vai enfatizar o texto em latim, tirado da Vulgata, né? Fiat lux, quer dizer, a tradução em latim para esse haja luz, né? É o Fiat lux. Jacob Boehme vai dizer que esse Fiat lux está em cada alma em particular. Você, quer dizer, o que é a realidade? Realidade é aquilo em que você acredita. Então, realidade é aquilo que você quer que seja a realidade. Isso pelo poder da mente, porque a base da realidade é mental, né? E aí eu descobri, depois eu já fui associando também com os escritos de Paracelso, que foi um médico renascentista, né, que também falava, né, da magia, do poder da imaginação e do quanto ela é capaz de instaurar realidades com o desejo, com a força da vontade, do desejo. E isso é mais poderoso quanto mais você sabe o que você quer. E quanto mais você sabe, e você sabe o que você quer, tanto mais quanto você sabe quem você é. Então, quanto mais você sabe quem você é, mais você sabe o que você quer. E mais a sua vontade se torna poderosa. E você sabe quem é à medida que a gente vai se reintegrando com o divino e a gente vai se tornando uma expressão do verbo divino, né? A gente vai se tornando uma expressão do verbo criador. A sua palavra se torna uma ordem, quer dizer, o homem regenerado, o homem que alcançou a reintegração, a reconciliação com Deus e a reintegração ao seu antigo lar, né, que é Deus, né? Ele se torna uma parcela disso, digamos assim, um cooperador no programa da criação. E ele, quer dizer, a sua palavra se torna uma ordem, né? Quer dizer, nós temos o poder do Fiat Lux, do haja luz, né? Que é o mesmo poder criador, é o mesmo poder instaurador de realidades, de acordo com a vontade e o desejo, né? Então, é mais ou menos assim, a vontade é a parte masculina e a imaginação é a parte feminina. Entendeu? Então, a imaginação é fertilizada pela vontade, pelo desejo. E assim, né, aquilo se torna uma força cada vez mais poderosa quando nós alcançamos a maestria na arte de viver, né? O que é a maestria na arte de viver? O verdadeiro mestre na arte de viver é aquele que discerniu a vontade superior, discerniu o logos criador, e discerniu, digamos, a lei cósmica, ou o Tao dos chineses, ou o logos dos estoicos, né? E ele adequa, né, ordena os seus caminhos em consonância e em harmonia com essa vontade superior. Esse é o mago, né? Inclusive, isso tem relação com o arcano do mago, com o arcano do mestre, com o arcano do papa. Gente, esse livro aqui, ele descreve com completo detalhe esse caminho, né?
E ele me custou 12 anos de pesquisa árdua, e não é só pesquisa, é de reflexão solitária, é de angústia solitária e até astralização. Tem muitas coisas aqui que eu recebi dos meus mestres, recebi dos meus guias, né? E é uma coisa astralizada, não é uma... por exemplo, durante muito tempo, eu estava atrás de um ritual de exorcismo que realmente, né, pudesse ter o poder de banir, né, obsessores, de banir a presença do mal. E nós podemos isso com a força da nossa vontade, com a força da nossa imaginação. E eu recebi através de sonho, através de astralização dos meus guias. E, gente, está tudo descrito aqui nesse livro. Esse livro aqui é o caminho do mago, né? É um caminho que vai se descortinando gradativamente, é uma senda que vai se descortinando gradativamente, né? No decorrer da caminhada daquele que está se regenerando espiritualmente, né? Na senda, né, do homem de desejo, do homem de vontade, que vai cada vez mais pela senda do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, alcançando, vislumbrando este logos criador, né? E se tornando ele mesmo um porta-voz desse poder, né? Gente, olha, é claro que eu estou resumindo muito e assim, e tudo que é resumido assim de forma muito genérica corre o risco de trivializar um princípio, né, poderosíssimo, importantíssimo, uma sabedoria antiga que eu não inventei, né, que eu encontrei em diversas fontes, tanto no Oriente quanto no Ocidente, tanto de sábios lá né, da Índia, do Tibete, quanto aqui também, no caso do Jacobin, Emanuel Swedenborg, enfim, e Paracelso, vários sábios, tanto da tradição ocidental quanto da tradição oriental. Então, todos eles me serviram de guia, e esse livro é a consubstanciação, né, de uma epifania. Isso aqui é um processo assim, que durou alguns anos na minha vida, né? Foi um longo processo de gestação com dores de parto, tá, gente? Então, e finalmente o filho nasceu. Desculpa eu me expressar nesses termos, mas é mais ou menos por aí. E eu sinto que é uma das coisas mais importantes que eu já fiz, é uma das contribuições mais importantes que eu estou oferecendo para a humanidade. Então, gente, se você, caso tenha algum interesse, né, vocês podem vir aqui, né, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, mas vocês podem vir aqui na página da Wiclap, tá? E aqui saiba mais, vocês podem clicar, ter, né, mais detalhes de como vocês podem comprar, vocês podem adquirir na forma, né, de e-book, né, e-book, e também esse e-book está tanto na plataforma Wiclap, quanto também vocês vão encontrar, né, no Clube dos Pensadores, na Amazon e também na Google, na Google Play. Isso, na Google Play. Então, vocês podem adquirir nessas 4 plataformas o e-book, né? Mas o livro impresso vocês podem adquirir tanto pela Wiclap quanto pelo Clube dos Pensadores. Tá bom, gente? Vocês podem adquirir tanto em formato e-book quanto em formato, né, impresso. Tá bom, gente? Muito obrigado por me escutarem até aqui e até o nosso próximo vídeo.